Então, muito bom dia. Segunda-feira, vamos lá começar a semana em high note, até porque hoje joga a seleção. E como eu estou em versão selfie, vou pedir Manuel Castelo Branco. Está a polegar para cima, quer dizer que está a chegar tudo bem, ainda bem. Eu espero conseguir ter voz hoje, não só por causa do problema que tive na garganta, mas porque ontem foi um fartote de gritaria a ver o Bruno Mars. Mas, no Rock in Rio, obviamente. Mas vamos lá ver se isto corre bem. Primeiro ponto, eu quero fazer um elogio ao Governo. Não, eu mais tarde vou criticar. Mas isto não é, olha, passa-me a mão pelo pelo que é para depois dar uma porrada, desculpa a expressão. É mesmo um elogio. Eu no fim de semana ficámos a saber que o Governo tem algumas ideias, é raro, umas ideias estratégicas para o país numa matéria tão sensível como a imigração. E parece que há duas medidas que eu ouvi falar no fim de semana. A primeira é legalizar quem está em Portugal, ilegal, há mais de um ano, e há mais de um ano faz contribuições do ponto de vista da Segurança Social e dos impostos. Eu acho muito bem. Primeiro, porque se as pessoas estão ilegais, estão a contribuir para a economia do país, nomeadamente quando fazem contribuições, devem ter um prémio por isso. Em segundo lugar, porque vi alguns, já não me lembro qual foi o jornal, que dizia que o Governo quer ir buscar por ano 75 mil imigrantes. Eu acho muito bem. Primeiro, já disse a primeira explicação, eles contribuem para a economia, e em segundo, apesar de toda a retórica e populismo que anda para aí nos últimos tempos em matéria de imigração, nomeadamente por quem é que a gente traz, qual é a religião e qual é o radicalismo e não sei das quantas, nós somos um país que vamos precisar dramaticamente de renovar a população. E as coisas como estão encaminham-se para nós termos daqui a 30 anos menos de 2 milhões de pessoas. Ora, 2 milhões de pessoas que eu me recordo era a população do final dos anos 50, dos anos 60. E, portanto, se queremos ter uma economia a crescer, precisamos de pessoas a contribuírem para essa economia, nomeadamente a trabalhar, a contribuir para a Segurança Social, a contribuir para os impostos. Ora, é fundamental nós importarmos pessoas, já que nós em Portugal não somos capazes de repor, através da taxa de natalidade, aquilo que é a população de que nós precisamos. Bom, você dirá, bom, está bem, mas há muito mais coisas a discutir. É verdade, mas a verdade é que, do ponto de vista... Isto é como tudo. O diabo está nos pormenores. Mas o problema é que a big picture, a fotografia geral, está correta. E, portanto, aquilo que o Governo está a pensar fazer, assim como o Governo alemão está a pensar fazer, e ao contrário do que outros governos idiotas na Europa não estão a pensar fazer, nós temos de encarar o problema da natalidade de forma séria. E como já não conseguimos resolver internamente, vamos ter mesmo que importar pessoas. Um dos aspectos mais importantes é que tipo de pessoas, qual é a formação. Mas isso é outra história. Isto temos que discutir a seguir. O fundamental é percebermos que isto para nós é uma limitação e nós temos que a encarar de forma séria. E de forma séria agora, porque estas políticas depois têm impacto, estas coisas têm impacto não a 2 ou 3 anos, mas às vezes a 30, a 20 e a 30 anos. Bom, segundo ponto. Isto era o período de ordem do dia. Há um outro aspecto do período de ordem do dia que eu hei de falar amanhã, que tem a ver com uma crítica que alguém do PST me fez, mas é uma crítica muito localizada, eu hei de falar sobre ela amanhã. Primeiro ponto da conversa de hoje. Lembra-se da lei das 35 horas no setor da saúde? Em 2016, o Governo decidiu que quem trabalha no setor da saúde deixava de trabalhar às 40 horas para passar a trabalhar 35 horas. Já falámos disso exaustivamente a semana passada, já dissemos que o Governo disse que na altura que não ia implicar mais despesa, já se descobriu que vai, porque se não houver mais gente, já em julho vamos ter um problema na saúde, nomeadamente porque uma parte das pessoas não trabalham no regime da função pública, trabalham no regime do contrato individual de trabalho, e isso vai ser um problema. Mas o Público no fim de semana, o Jornal Público no fim de semana, dava aqui uma notícia interessante, que dizia, eu vou só pôr aqui a manchete, eu sei que não se vê muito bem, está ao contrário, mas aqui está. Dizia assim, profissionais de saúde obrigados a baixar salário para terem 35 horas. Em casos estão perto de 3 mil enfermeiros e 3 mil, atenção, não é despiciando, hein, enfermeiros. E repare, já há falta de enfermeiros. Em casos estão perto de 3 mil enfermeiros e profissionais das carreiras gerais com contrato individual de trabalho, aquilo que nós falámos há bocadinho. O Ministério da Saúde acredita que muitas destas pessoas ficarão nas 40 horas para não perderem dinheiro. Bom, você lembra-se da propaganda que foi? Bom,
é óbvio que quem vai ser abrangido por isto não deve gostar, não. Mas repara, se não gosta, só tem de protestar com o governo. Repara, na altura fez-se um grande charivari, um grande estendal aí a dizer: ei, estão a ver e tal, a gente faz isto para beneficiar as pessoas. Afinal, descobre-se que há 3 mil enfermeiros e outros profissionais do setor cuja vida não vai mudar. Bom, até pode mudar, mas para baixarem das 40 para as 35 horas, há um senão. Vão baixar o salário. Portanto, agora o Ministério diz assim: nós acreditamos que a maior parte destas pessoas, até para não baixarem de salários, vão ficar das 40 horas. Está a ver como é que se intruja às pessoas? Eu, sinceramente, acho que os fofinhos, vocês não abrem a boca. Isto é uma intrugice. É intrugice, é essa a expressão, é intrugice. Vocês não abrem a boca. É que eu lembro que quando havia governos anteriores, não era só o governo da Troika e os outros, isto era um sarilho, cada vez que havia alguma coisa que me cheirava mal, vocês saltavam logo. Isto é uma intrugice, é uma vergonha. Está a ver? O governo prometeu que afinal baixava para as 35 horas. Mas agora há aqui uma parte do pessoal a quem se diz assim: vocês baixam. Mas, reparem, sofrem no bolso. Portanto, se não querem sofrer no bolso, trabalham mais 5 horas. Está a ver? Abram lá a boca, vá lá. Até vos fica mal. Bom, sigamos de intrugice para outras coisas mais sérias. Qual é o segundo ponto? Bem, em 2019, como sabe, o Governo decidiu, de forma unilateral, há cerca de um ano, aumentar o salário mínimo para 600 euros. O salário mínimo é, neste momento, eu recordo, 580 euros por mês. Bom, primeira declaração de interesses. Eu já disse aqui várias vezes e vou repetir. Acho uma vergonha uma empresa não conseguir pagar mais do que os 580 euros. Só significa duas coisas. Por um lado, que tem gente incompetente à frente, e por outro lado, desde empresários até gestoras, e muitas vezes que são a mesma pessoa, e em segundo lugar, que nem sequer faz um esforço para se ir adaptando à nova realidade, porque já houve, neste aspecto, um compasso de espera muito grande durante o período da Troika, em que não foi capaz de adaptar a sua empresa a tempos modernos. Portanto, eu acho uma vergonha. Mas também acho uma vergonha o Governo, unilateralmente, dar a impor todos os anos aumentos sucessivos do salário mínimo sem atender à produtividade. Já sabe qual é a minha teoria. Se não houver produtividade, não se pode aumentar salários. O que é quer dizer produtividade? É fazer mais com os mesmos recursos que nós temos. Seja tempo, seja capital, seja o que for. E seja o número de pessoas. Quer dizer, fazer mais, não é? Você imagina, em 10 horas faz 2 carros. Se passar a fazer, isto é um exemplo muito caricato, se passar a fazer 3 carros em 10 horas, isso é aumento de produtividade. Portanto, se não houver aumento de produtividade, não pode haver salários. Bom, não aumento de salários. O doutor António Saraiva, que é uma pessoa que já entrevistámos aqui várias vezes, que é uma pessoa que tenho muita consideração, que é o presidente da CIP, diz: bom, olha, nós até nos preparamos para surpreender, porque eu até lhe vou ler exatamente o que é que ele diz. Os 600 euros são a meta do Governo, mas provavelmente, se continuarmos neste desenvolvimento, isto tem a ver com o acordo com a Associação Social, e já lá vamos, nesta garantia de manutenção e nas alterações que desejamos produzir ao nível da melhoria dos fatores de produção, então é possível que esse valor até possa vir a ser melhorado. Mas atenção, o António Saraiva chama a atenção para um ponto que já falámos aqui, que é uma batalha minha constante, como analista, que é que o salário mínimo é baixo, todos o reconhecemos, que deve ser melhorado, todos o desejamos, e por isso, provavelmente, as confederações patronais vão surpreender a sociedade portuguesa e vão propor mais. Mas António Saraiva diz claramente: atenção, é um problema de produtividade e crescimento da economia. E eu acho muito bem. Bom, mas cometeu um erro. António Saraiva cometeu um erro. Fez muito bem em dizer isto. Ou seja, que é para as pessoas perceberem que os patrões não têm nada contra aumentar salários, desde que se os ligue, o indexe, à produtividade. Mas há aqui um erro que ele cometeu. É que ele não devia ter dito isto assim. Deixou tudo muito no ar. O que a CIP devia ter dito era uma coisa diferente. Era, preparava tudo, fazia uma proposta concreta e chegava e dizia assim ao público, antes de ir ao Governo: meus senhores, se fizer isto, isto e isto, nós estamos preparados para dar 620 euros. Ou 610, ou 630, fosse lá o que fosse. Porquê? Porque isto entalava o Governo. E entalava os sindicatos. Olha, a nossa proposta é esta. É clara, é limpa, está aqui. O que é que isto dá aso agora? Que o Governo venha fazer demagogia nos próximos tempos, antes da CIP definir exatamente aquilo que são as condições que é preciso ter para dar um salário mínimo acima de 600 euros, o Governo vai começar a dizer: estão a ver, nós tínhamos razão, afinal os padrões vieram-nos dar razão. Quer apostar comigo? É isso que vai acontecer.
Mas eu, apesar deste populismo todo que anda a política neste momento, eu devo dizer que foi uma boa proposta, é uma boa ideia e, sobretudo, que isto revela que os patrões não estão fechados numa redoma e percebem que o salário mínimo de 580 euros e até o mesmo de 600 euros que vai ser no próximo ano é uma vergonha. E isso saúda-se. Isso deve saudar, porque é uma melhoria do conceito, da cabeça, percebe? É uma resposta, é um estado mental diferente dos empresários e dos gestores. E isso é algo que vale a pena apreciar. Bom, terceiro ponto. Há militantes do PST muito chateados comigo e que nas últimas 2 semanas me têm criticado e mandado números muito desagradáveis a dizer agora parece que tomou o PST de ponta, é só críticas ao PST. Já percebeu, foi coisas que se passaram na semana passada, nomeadamente com a história de descoordenação entre aquilo que dizia Rui Rio e os outros. Bom, mas eu tenho uma surpresa desagradável para vocês. É que se andei a fazer críticas, ainda tenho mais críticas para fazer. Olha, vou-lhe recordar que é para você perceber quem é do PST, adepto e militante e não sei das quantas. Eu, felizmente, não sou adepto nem militante de nada. Sei que voto à direita, é verdade, mas não sou adepto nem militante de nada. Mas há uma coisa que tenho para dizer. Repare, vamos lá ver. Eu tomei até aqui nota que é para não haver qualquer dúvida nessa matéria. Bom, então vamos lá. Lembra-se de eu ter criticado Castro Almeida aqui, David Justino e Rui Rio, porque diziam que nos professores era possível avançar num determinado sentido. Ou seja, que era possível satisfazer aquelas pretensões dos professores em contagem de tempo de serviço. Pois, David Justino, que é vice-presidente do PST, disse uma coisa que eu critiquei aqui, aliás, recorda-se. David Justino é uma das pessoas que eu nunca esperaria ver isto. Que é daquelas pessoas que têm visão de médio prazo e não do populismo do ano seguinte e de 2 anos seguintes. David Justino disse uma coisa e Rui Rio vem dizer outra. Bom, na questão da alteração do adicional ISP, votado na semana passada, o grupo parlamentar do PST fez uma coisa e Rui Rio, vergonhosamente, vem depois dizer que afinal mandou um e-mail a dizer que não era assim. E vem dizer uma coisa completamente diferente. Bom, este é o segundo aspecto. E depois, terceiro, recorda-se a entrevista de Silva Peneda que eu fiz referência aqui, dada à Rádio Renascença e ao público. Pois Silva Peneda dizia que devia haver acordo entre o PSD e o PS. Se por acaso a esquerda não votar o orçamento, Rui Rio a seguir manda dizer que não. Bom, Silva Peneda não é Rui Rio, mas Silva Peneda faz parte da direção do Rui Rio. Está a ver? Todas estas pessoas. Bom, diga-me uma coisa. Você acha que isto é liderança? Acha que é liderança? Acha que o PSD é passar uma imagem destas para o país? Olha, afinal estão todos desavindos. Dizem uma coisa hoje, dizem outra amanhã. Primeiro ponto. Portanto, como é que vamos confiar? Vamos confiar no PSD que diz uma coisa hoje ou vamos confiar no PSD que diz uma coisa amanhã? Mas, como é que uma pessoa que é líder do partido dá este exemplo de liderança? Na semana passada, quando Fernando Negrão se sentiu desrespeitado por Rui Rio, a informação que foi cá para fora, olha, esta é a última. Não fazes mais nenhuma. Desautorizaste-me. À próxima que faças, eu demito-me da liderança do grupo parlamentar. Olha, eu acho que já devia ter acontecido. Aliás, acho que Fernando Negrão nunca devia ter ido para a liderança do PST, da bancada do PST. Como se está a ver, isto é uma descoordenação total cá no topo no PST. Você, que é militante ou adepto ou lá o que é, acha que eu não posso deixar de criticar isto? Isto é uma vergonha. Qual é a imagem da oposição que isto passa para o país? É assim que o PSD quer ser oposição? Não pode ser. E, portanto, aquelas críticas que fiz na semana passada, olha, leva com mais uma hoje. Bom, quarto ponto da conversa de hoje, ainda na concertação social. Os patrões, através da voz de António Saraiva, este devia ter sido o ponto anterior, a seguir ao outro, dizem que se o Parlamento mexer naquilo que foi o acordo de concertação social decidido na semana passada entre o Governo e os parceiros sociais, o acordo fica sem efeito. Olha, até que enfim. Eu acho que as empresas têm um poder muito grande e não o exercem. E acho que os patrões têm que ser claros na sua atitude. O que é que se está a passar? O PS acordou com o PSD uma série de alterações na legislação laboral. Algumas fazem sentido, outras são disparate. Bom, primeira crítica que eu já fiz aqui e repito. Não se pode mudar isto, e isto quer dizer impostos, sistema geral, fiscalidade e legislação laboral, de um dia para o outro, ou de um ano para o outro, ou de 2 em 2 anos. Não pode ser. Isto tem que haver estabilidade no tempo. Para as pessoas saberem com o que contam, as empresas saberem com o que contam, promover investimento e essa treta toda. Bom, mas foi feito esse acordo. E o que é que aconteceu? Depois do acordo, o Governo assinar o acordo com os parceiros sociais, exceto a CGTP, lembra-se a crítica que fiz aqui, com a CGTP nunca há acordo para rigorosamente nada. Bom, mas depois desse acordo, a esquerda veio dizer, não, mas agora vai ao Parlamento, vamos tentar mudar esta brincadeira. Mas uma parte do PS, aquele que tem um complexo de esquerda muito grave, que está com medo deste impacto naquilo que é a imagem do partido e não sei das quantas, já vai dizer que vai alinhar com a extrema-esquerda. Bom, eu acho bem que os patrões digam isto.
porque é uma vergonha. Porque o sítio para decidir estas coisas é na Concertação Social, não é depois no Parlamento. Quando isto chega ao Parlamento já tem que estar tudo decidido. Ora, pelos vistos estava. A menos que o Parlamento ache que tem que fazer as vontades da CGTP. O que, na minha opinião, é uma estupidez. E mais, eu não votei na CGTP. Eu não voto em sindicatos. Eu voto em partidos para estarem no Parlamento, para me representarem. E, portanto, não quero que no Parlamento apareça gente que não foi votada por mim e depois a tomar decisões. Portanto, acho muito bem que os patrões tenham de ter a clareza de dizer isto. Bom, último ponto da conversa de hoje. Vou voltar à história da semana passada. O Governo não gostou nada que se tivesse votado no Parlamento a revogação do adicional ao ISP, Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Olha, não sei quantos, que é inconstitucional, uma piada desgraçada. É que cada vez que, quando são coisas que não do agrado ao Governo, é inconstitucional. Mas quando o Governo faz coisas que estão no limite da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, nunca ninguém se lembra de levantar esta questão. Mas pronto, vamos lá ultrapassar esta questão. Se quiserem levar isto ao Tribunal Constitucional, levem, é para isto que o Tribunal Constitucional existe. Agora, vamos lá ver uma coisa. O Governo diz que para a receita. É verdade! Mas espera aí. Em julho, 1 de julho de 2016, baixou o IVA da restauração de 23 para 13%. Não perdeu receita? Eu vou-lhe dizer quanto é que perdeu. 161 milhões de euros no segundo semestre do ano. Bom, no primeiro semestre de 2017, essa alteração ao IVA custou 159 milhões de euros. Portanto, no ano, o Governo perdeu 320 milhões de euros. Repara uma coisa, é mais ou menos o que vai perder agora com o adicional ao ISP, se isto for para a frente. Agora, não, então, não, desculpa lá, havia espaço para perder receita na altura e não há agora. Mas que falta de vergonha. Isto aqui, como já percebeu, é eleitoralismo. O Governo está à rasquinha, já percebeu que as coisas estão a correr mal na frente económica, precisa de dinheiro, não tem, e agora 350 milhões de euros ou 400 milhões de euros, que eu acho que é o valor que vai perder, faz falta. Pois é, mas olha, a vida é difícil. Mas há uma solução, meus queridinhos. Fofinhos estão no Governo. Agora tem despesa. É chato, diz você, olhar a saúde, olhar a educação. A sério? Mas espera aí, quanto é que o Governo cativou nos últimos 2 anos e meio? Já foi ver? Hein? Mais de 2 mil milhões de euros, não é? Ora, quem cativa mais de 2 mil, aliás, mais de 3 mil milhões de euros, quem cativa mais de 3 mil milhões de euros não é capaz de cativar mais 400 milhões? Olha... Está a ver onde é que está a teoria de que a austeridade acabou? Como dizia a minha mãe, mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo. Está a ver? Esta malta é campeã da intrugice. Esta malta leia-se Governo. Olha, vamos ficar por aqui. Esta semana vamos ter tudo outra vez. Vamos ter amanhã o balanço do jogo da seleção com António Tadeia e vamos ter na quinta-feira o tradicional análise de Jorge Marrão e de Joaquim Aguiar em relação à atualidade económica e política portuguesa. Bom, eu vou ficar por aqui, vou-lhe desejar um grande dia, um belíssimo jogo da seleção e que a gente passe aos oitavos de final, preferencialmente em primeiro lugar no grupo, e mesmo para o final vou-lhe pedir para porem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado por acompanhar e dar apoio a este canal. Obrigado, até amanhã às 8 da manhã. Com licença.